Gente, nós vimos na última aula da gente um pouco sobre a dialética e sobre os princípios da dialética. E vimos que a dialética é uma das vertentes de pensamento, né? Uma das vertentes metodológicas de pesquisa que foram utilizados durante a sociologia clássica, durante o desenvolvimento da sociologia clássica. Mas, além da dialética, uma outra vertente que foi fortemente utilizada, foi inclusive uma das primeiras vertentes metodológicas a serem utilizadas nas ciências sociais clássicas, foi o positivismo, que foi um movimento, né, de pensamento e uma vertente metodológica desenvolvida pelo pensador, filósofo e sociólogo Auguste Comte, um pensador francês ali do meados para o final do século XIX, e que dentro da sociologia teve grandes contribuições de um dos maiores sociólogos da sociologia clássica, que foi o Émile Durkheim, ou Émile Durkheim. Então, Auguste Comte e Émile Durkheim, eles são os pensadores que mais contribuíram para o desenvolvimento do positivismo. Auguste como o idealizador do movimento e Durkheim como um dos propulsionadores desse movimento dentro da sociologia. Né? Então hoje a gente vai ver um pouco sobre essa vertente, já vimos a dialética, agora vamos ver um pouco do positivismo. Começando pelo positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte ele defendia que para um país progredir, para houver progresso social e desenvolvimento de um país, era necessário que, inicialmente, se garantisse a manutenção da ordem social. Então, para ele, um país só se desenvolveria, só progrediria, só evoluiria. Ele acreditava muito numa ideia de uma evolução social se fosse garantido uma ordem social, que fosse uma ordem social harmoniosa, que fosse uma ordem social estável. Então, para eles era necessário haver um certo controle social para se garantir essa ordem, de modo a evitar que acontecesse dentro da sociedade conflitos e crises que gerassem desordem. Então, para Auguste Comte, a sociologia ela tinha como objetivo identificar possibilidades de ação para evitar que esses conflitos e essas crises desestabilizassem a sociedade e dessa forma também desestabilizasse a ordem social. Então, para que isso? Para se garantir o progresso daquela civilização, para se garantir o progresso daquela sociedade. Então é um pensamento extremamente conservador, porque você tem aí a ideia de conservar uma ordem já estabelecida, né, para garantir a ideia de um desenvolvimento da sociedade, para garantir esse progresso da sociedade. E aí, o pensamento de Comte ele ganhou grande influência dentro da sociologia, e não só dentro da sociologia, mas também dentro do campo das outras ciências sociais. Influenciou a economia, influenciou as ciências políticas, principalmente, né? Por causa que o Estado ele vai utilizar muito essa ideia de garantir uma ordem social para que haja progresso, principalmente progresso econômico. E isso chegou, inclusive, até o Brasil. Porque se vocês observarem, na bandeira do Brasil existe o lema positivista de ordem e progresso. E por que na bandeira brasileira tem esse lema positivista? Justamente porque na época que a bandeira foi pensada e foi criada, nós vivíamos a chamada República da Espada, que foi a primeira fase do período republicano brasileiro, né? Foi a primeira república, que foi a república governada pelo Colégio Militar, que teve como liderança, primeiro,
de Marechal Deodoro da Fonseca e depois a liderança do Marechal Floriano Peixoto, que foram os 2 primeiros presidentes brasileiros. Então, naquela época, o exército brasileiro era muito influenciado, assim como a elite brasileira, era muito influenciada pelas ideias positivistas. E isso vai ser transmitido na própria bandeira do Brasil. A ideia de que para haver progresso no Brasil era necessário garantir essa estabilidade social, garantir essa ordem social para que houvesse progresso. E aí o que acontece? Só que o pensamento de Comte não se resumia a isso. Além disso, ele tinha um pensamento que era fortemente influenciado pelo que a gente chama de darwinismo social. O darwinismo social foi uma adaptação que as ciências humanas e sociais fizeram da teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies. Muitos pensadores sociais, muitos pensadores das ciências humanas começaram a acreditar que, assim como as espécies animais, vegetais e de outros reinos evoluem ao longo do tempo, dando origem a novas espécies, a criaturas novas ou então variações diferentes de uma mesma espécie, a sociedade teria uma dinâmica parecida e que ela evoluiria seguindo estágios, seguindo estados. Então, no pensamento comteniano, você tem aí uma ideia de que existem estágios de evolução na sociedade, etapas de evolução na sociedade. Lembra muito um jogo, que você tem níveis, E para você evoluir e chegar ao maior grau de desenvolvimento social, de evolução social, você teria que passar por cada um desses estágios, E aí, a partir desse pensamento, que é um pensamento evolucionista social, ou seja, uma ideia de que a sociedade evolui, uma ideia de que progresso organizado em etapas universais, em etapas que todas as sociedades têm que passar, elas passariam todas por essas etapas, foi a partir desse pensamento que Comte ele desenvolveu a lei dos 3 estados, ou a lei dos 3 estágios da história. Ou seja, ele acreditava que toda a sociedade, em determinado momento, iria passar por esses 3 estágios, esses 3 estados: o teológico, o seguido do metafísico e o mais avançado de todos, que seria o positivo. Para eles, as sociedades menos desenvolvidas, aquela ideia de sociedade primitivas, entra muito nisso, seriam as sociedades que estariam no estágio teológico. Seriam aquelas sociedades que utilizam a religião, as crenças religiosas, para explicar o mundo. Então, por exemplo, todos os acontecimentos que acontecem na natureza ou na sociedade são sempre explicados como ação de um deus ou ação de deuses. Como, por exemplo, a peste negra foi muito associada a um castigo divino. Então, seria uma explicação de um problema social, a partir de uma ideia religiosa. Ele acreditava que as sociedades que estavam no estado teológico seriam sociedades que explicavam o mundo nessa mesma perspectiva. Está acontecendo isso por vontade de um tal Deus. Por conta da vontade dos deuses, as coisas estão acontecendo dessa maneira. Então, para eles, essas seriam as sociedades com menor grau de desenvolvimento. Menor grau na escada da evolução seriam as sociedades que utilizariam a religião para explicar o mundo. E aí ele dizia que chegaria um momento em que essa sociedade abandonaria as explicações religiosas e começaria a usar uma outra natureza de explicação. Iria começar a usar explicações como a ideia de natureza, a ideia de razão, ou seja, entidades abstratas como elementos explicativos para a sociedade e para o mundo. Então, queria dizer o quê?
No momento em que uma sociedade abandonasse as explicações religiosas e começasse a defender ideias como ideia de natureza, né, para separar homem e natureza, a ideia de razão, ideia de nação, de Estado, de país, que são todas ideias abstratas, que não existem uma existência física, não existe uma existência corpórea, por isso que é abstrata, está no plano da ideia, né? Está no plano de narrativas, como diz Harari, né? Está no plano das narrativas. E então, à medida em que a sociedade chegasse a esse estágio, que seria um estágio transitório entre o teológico e o positivo, eles estariam num estágio metafísico. Só que essa sociedade também tinha a possibilidade de avançar, evoluir para um estágio mais superior, um estágio mais evoluído, que seria o positivo, que seria quando ele abandonaria essas explicações baseadas em entidades abstratas para buscar leis científicas que descrevessem os fenômenos sociais, que explicasse a sociedade e que também explicasse o mundo. Então, a sociedade positiva seria uma sociedade que explicaria o mundo utilizando ciência. E aí, qual é o perigo disso? O perigo disso é que, automaticamente, ele estava colocando como uma sociedade mais evoluída a sociedade europeia, que na época era uma sociedade que estava se tornando cientificista, muito presa, muito baseada no desenvolvimento das ciências, né? Então ele coloca ali a Europa como sendo uma civilização evoluída, mais evoluída que as demais, porque estariam no estágio positivo, e as demais sociedades do mundo estariam ou na fase metafísica, ou então na fase teológica, e algumas tentando sair da metafísica para a positiva. E isso legitimou um discurso de que existia povos primitivos, povos inferiores, né? E esse discurso legitimou entre os europeus a ação do colonialismo, né? Ou melhor, do neocolonialismo. Por quê? Porque se havia sociedades primitivas, sociedades menos evoluídas, esse discurso acabava legitimando a invasão dos territórios desses povos, se por acaso fossem territórios com alguma riqueza mineral, com alguma potencialidade para gerar lucros para as empresas europeias, né, para as nações europeias. Então os europeus começam a utilizar essa ideia de povos menos evoluídos, povos mais evoluídos, como um mecanismo para legitimar a ocupação de territórios na África, na Ásia, na Oceania, né, que foram transformados em colônias, que só conseguiram a sua independência ali durante o período entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque cada país conseguiu numa época diferente. Então, o que acontece? Você tem ali um discurso que, se já era um discurso utilizado antes de Auguste Comte, vai ganhar ainda mais força, né? Porque você podia chegar numa nação, encontrar uma tribo que tinha uma mina de ouro, mas eles não exploravam esse ouro, porque o ouro para eles não tinha valor nenhum, e aí você se apropria do território deles, usando como desculpa que você estaria levando progresso, de que você estaria levando para eles desenvolvimento econômico, que você estaria levando para eles cultura, para que eles avançassem e evoluíssem, quando na verdade o interesse era se apropriar dos recursos que existiam no território daquela nação e também colocar aquela nação como mercado consumidor dos produtos europeus. Que para isso você tinha que fazer um processo de culturalização, né? Para que aqueles indivíduos começassem a consumir produtos europeus, né?
Então, esse discurso de evolução de sociedades primitivas, sociedades avançadas, foi muito utilizado para legitimar as ações neocolonialistas, colonialistas, dos europeus nessas regiões, né? Eu trouxe aqui algumas imagens que representam mais ou menos cada uma dessas etapas. Na primeira imagem, vocês podem observar uma cena, né, da cultura japonesa, uma representação, que você tem elementos sociais representados aí, junto com elementos religiosos. Então, seria, representando a ideia de conter, isso daqui seria uma explicação de um fenômeno social a partir de crenças religiosas, a partir do uso de mitos, né? Então, a gente teria aqui um exemplo de uma sociedade teológica. A outra imagem ilustraria uma situação de uma sociedade metafísica. E aí eu pensei em quem? Os filósofos da Grécia Antiga, né? Principalmente os filósofos pré-socráticos, que usavam a filosofia, ideias abstratas, para explicar a realidade do mundo, para explicar os fenômenos do mundo, né? E aqui eu tenho um exemplo de um antropólogo que visitou uma comunidade indígena e que está produzindo ciência, conhecimento científico, a partir do quê? A partir do uso das leis científicas, a partir da metodologia científica e criando conhecimentos científicos. Então seria uma situação de um indivíduo que vem de uma sociedade positiva, uma sociedade que explica os fenômenos sociais utilizando teorias científicas, conhecimentos científicos. E aí o último slide. O positivismo, como eu disse, ele não se resume a Auguste Comte, né? Além de Auguste Comte, houve uma série de outros positivistas que contribuíram para o desenvolvimento dessa linha de pensamento, dessa vertente metodológica. E aí, só que eles seguiam algumas ideias básicas que eram geral e que era adotada pela maioria deles. Uma delas eu já expliquei, que foi o darwinismo social, a concepção evolucionista da sociedade. Empurrar para a sociedade a ideia de que ela evolui como as espécies, que é a teoria de Charles Darwin, né? A evolução das espécies dos vários reinos, não somente do reino animal. Mas, além disso, o positivismo ele acreditava que para transformar a sociologia em ciência, para que a sociologia fosse reconhecida como ciência, ela tinha que empregar o método das ciências naturais, né? Naquela época, as ciências que eram consideradas como ciências eram as ciências naturais, que seriam, entre várias outras, a química, a física e a biologia. Essas três ciências, junto com outras, como por exemplo a geologia, elas eram as áreas do conhecimento que eram chamadas de ciências, que eram consideradas como ciências, porque elas já tinham bastante tempo de desenvolvimento, não eram ciências novas como as ciências sociais que eram mais recentes, elas tinham toda uma tradição e já eram reconhecidas como ciências. E aí, os pensadores das positivistas acreditavam que para as ciências sociais serem legitimadas como ciências, elas tinham que seguir um método similar ao método da química, que estuda a matéria, ao método da física, que estuda os fenômenos físicos, e o da biologia, que estuda os seres vivos, né? A dinâmica dos seres vivos. Só que aí a gente tem uma situação problemática, porque o objeto da sociologia, né, e das ciências sociais é um objeto de natureza muito diferente, que é a sociedade. A sociedade, ela não é semelhante aos objetos da biologia, da física e da química. Por quê? Porque todos os objetos dessa ciência são objetos de pouco dinamismo. São objetos que não estão se modificando e se alterando constantemente. Ou seja, a matéria ela tem atualmente a mesma natureza que ela tinha há milhares e milhares de anos atrás.
Os fenômenos físicos, como os raios, as ondas eletromagnéticas, eles têm as naturezas que têm hoje desde o surgimento do universo. Das três ciências naturais que eu citei, a única que tem um objeto que é um pouco mais dinâmico, que se altera um pouco mais ao longo do tempo, é o da biologia, porque os seres vivos evoluem, né? Os seres vivos evoluem. Mas olha só, para aparecer uma mudança significativa numa espécie animal, se leva milhares de anos. Então não é tão dinâmico assim. A sociedade, ela é dinâmica. A sociedade, ela se modifica com grande velocidade. Então, num período de 10 anos, num período de 100 anos, num período de 1000 anos, né? Nem precisa contar 1000 anos, que é muito tempo demais. A sociedade sofre mudanças muito significativas. Então a sociedade ela se altera a ela mesma com o surgimento de novas perspectivas, de novas ideias, com o avanço tecnológico, né? Com os movimentos organizados de determinados grupos, como de minorias que se organizam para conseguir direitos. Tudo isso vai mudando o modo de ver das pessoas, o modo de pensar das pessoas e a própria dinâmica e comportamento da sociedade. Então a sociedade ela é dinâmica demais, ela se altera demais para ser analisada do mesmo jeito que as ciências naturais analisam seus próprios objetos de estudo. Então existe uma contradição nisso. Mas o que é que eles queriam? Eles queriam que a gente utilizasse de observação e de experimentação para conseguir criar as teorias sociais, né? Além disso, que era ter aí uma proximidade muito grande com as ciências naturais. Observação, experimentação, tomando como molde a forma como a química, a física e a biologia usam o método científico delas, né? Eu não tive a oportunidade de ensinar isso a vocês em iniciação científica, mas a gente ia ver o método das ciências naturais e o método das ciências sociais era o assunto da unidade seguinte. Aliás, era o assunto seguinte que a gente ia trabalhar depois de terminar senso comum, que era o que a gente estava trabalhando ano passado. O que eu ia trabalhar em seguida era o método científico. Aí essa aula seria muito mais fácil de compreender se a gente tivesse tido tempo de ter visto aquilo em iniciação científica. Bem, outra coisa que os positivistas defendiam era que o conhecimento deveria ser neutro, que o cientista social ele tentasse se despir dos seus preconceitos, dos seus valores, da forma como ele enxerga o mundo, né? Dessas influências externas para fazer ciência. Então ele deveria se fundamentar apenas naqueles fatos que pudessem ser verificados, que pudessem ser testados e que pudessem ser quantificados. Ele se atesse a isso. Não permitisse que as suas opiniões políticas, religiosas, ideológicas, que os seus preconceitos, que a sua maneira de ver o mundo interferisse na interpretação da sociedade. E muito menos interferisse na formulação de suas teorias, de suas leis. Não era nem teoria, leis sociais, né? O discurso era esse, leis sociais. Então tinha que ser o mais afastado possível dessas ideias, desses preconceitos, dessa visão de mundo que o indivíduo, o cientista enquanto sujeito social, trazia e carregava consigo. E a ideia de quantificados era porque naquela época, e mesmo hoje, você tinha uma valorização muito grande da matemática e dos métodos da estatística para o desenvolvimento de teorias científicas. A química usa muita matemática, a física usa matemática, ela é praticamente matemática pura, a física, e a biologia a gente vê menos, mas existem muitos assuntos da biologia que utilizam matemática, como por exemplo a genética, né? Que você trabalha muito com a questão de probabilidade, que é um tema da matemática que é amplamente utilizado na biologia. Mas existem muitas coisas que no fazer do biólogo
né, o cientista da biologia, ele utiliza muito a matemática. E aí, se vocês observarem, quase todas as ciências usam matemática, porque havia uma valorização muito grande do uso das ideias, dos conceitos, das técnicas da matemática para explicar o mundo. Por quê? Porque a matemática é considerada neutra, os números não têm ideologia, os números não têm opiniões políticas, né? Os números, se tem até a ideia de que os números não mentem, né? Os números não mentem, mas podem ser manipulados. Então, o que acontece? Então, você tem uma valorização muito grande da matemática por conta dessa pretensa neutralidade que a matemática possui, né? Então, há uma valorização muito grande e quase todas as ciências adotam a matemática como uma maneira de legitimar-se enquanto ciência, né? Porque a geografia, por exemplo, é uma ciência que até hoje não é aceita como ciência por algumas pessoas. E na época do positivismo era ainda pior. Muita gente não considerava a geografia como ciência. Então se teve essa coisa do surgimento da geografia teorética quantitativa, né? Teorética quantitativa. Que é uma parte da geografia que usa muito a matemática para explicar os fenômenos espaciais, justamente porque a matemática tinha essa possibilidade de garantir uma legitimação da área do conhecimento enquanto ciência, né? Outro aspecto que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum é que além de tudo que eu já falei, eles queriam que se verificasse dados e admitisse explicações gerais, né, para chegar à verdade sobre a realidade. O que significa isso? Explicações gerais. Significava que os positivistas buscavam leis sociais que fossem invariáveis, né? Ou seja, uma teoria social que servisse para analisar qualquer sociedade em qualquer época diferente, em qualquer época possível. Então seriam leis que não estariam em constante mudança, seriam teorias que não estariam em grande mudança e que serviriam para analisar qualquer sociedade. É como a lei da física. As leis que regem o funcionamento de uma descarga elétrica é as mesmas em qualquer parte do planeta Terra. Em qualquer parte do planeta Terra, as descargas elétricas se comportam de acordo com a mesma lei, com os mesmos princípios físicos, entendeu? Eles queriam trazer teorias sociais que tivessem essa mesma perspectiva, de independente de qual fosse a sociedade, ela fosse invariável, entende? Logo, também seria independente da ação humana. Não adianta nenhuma ação humana iria modificar aquela teoria, aquela lei social. A sociedade continuaria seguindo aquela mesma perspectiva, aquela mesma dinâmica, porque aquilo era invariável. Isso é completamente errado. Não acontece na sociedade, né? Por quê? Não tem como você ter uma lei social invariável independente da ação humana. Porque a sociedade muda por conta da ação humana. As ações humanas, elas são... Daqui a pouco eu falo sobre o horário, Letícia. As ações humanas é o que modifica a sociedade constantemente, né? E aí o que é o contraponto que os outros cientistas não positivistas fazem em relação ao positivismo? Que o positivismo esquece que as ações sociais elas são históricas, que elas mudam com o tempo e que são contextualizadas. Ou seja, a ação dos indivíduos está de acordo com aquilo que acontece naquele momento histórico. Então, uma sociedade vai responder a um problema de uma maneira de acordo com as experiências daquele momento histórico. A mesma sociedade poderia responder de uma maneira totalmente diferente se o problema tivesse surgido 100 anos depois.
ou 200 anos depois, a resposta daquela sociedade seria diferente, porque seria um momento histórico diferente. A mesma coisa acontece numa diferença de espaço. A sociedade brasileira vai dar uma resposta para a pandemia que é diferente da resposta que os japoneses deram. Porque existem diferenças culturais, existem diferenças de pensamento, existe uma série de diferenças entre essas duas sociedades que fazem com que elas respondam àquele acontecimento de maneiras diferentes, né? Então, o positivismo esquece que toda a teoria social é baseada numa realidade concreta e não no mundo das ideias. Não é idealista, é concreto. Entende? Existe uma realidade dinâmica, uma realidade que existe por si só, e toda teoria e toda ação histórica está baseada naquela realidade concreta, né? E essas ações, elas estão em contínuo processo, porque muda-se o tempo, muda-se as épocas, né? E as ações sociais vão mudando também e nunca param de mudar. Então elas estão em contínuo processo de mudança. Pois bem, então essas são as ideias e os princípios do positivismo. Então é assim que o positivismo se desenvolveu. Hoje ele é muito criticado, nem todos os cientistas utilizam o positivismo, mas ele não deixou de existir. Mas ainda assim é bastante criticado.